Esporte na TV está voltando com a presença do treinador Wanner Flores, que completa 3 anos no BGF. Mas, Wanner, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez ao Esporte na TV e tenha um bom dia. Bom dia a você, Buda, bom dia aos telespectadores. É um dia especial, né? Um dia bastante diferente, eu estou muito feliz, né? Porque quando a gente foi convidado em 2 de agosto de 2010, chegando lá na Madecenta era um grande desafio e complicado, né? Muito, e a partir dali a gente conseguiu, né? Com bastante dificuldade, fazer os trabalhos e ter os resultados, né? Então a gente hoje completa esses 3 anos, mas a todo momento a gente continua sendo desafiado, enfim, tem que continuar trabalhando para cada vez mais os resultados sejam benéficos para a gente, né? E a gente venha fortalecendo e melhorando a cada dia. Wanner, eu sei que tu é muito bom de cabeça, deve ter todos os teus números na cabeça. Tem os números para passar para nós, desde quando chegou aqui no BGF, vitórias, partidas? São, bem claro, 118 jogos, né? Não vou te precisar o número de vitórias, mas é em torno de 60 vitórias, alguma coisa assim. Claro que teve derrotas, enfim, fazem parte, né? Mas é mais de 50% de aproveitamento e a gente está feliz por fazer parte dessa história do BGF. Mas a gente tem muita coisa boa para escrever ainda, né? Então esses dados é muito especial para mim, eu guardo comigo, mas a gente tem que estar sabendo que todo dia você tem que estar procurando excelência no trabalho, procurando fazer o máximo, né? Para a gente continuar obtendo os resultados tão hesitantes que nem a gente teve nesse ano também de 2013. Wanner, em relação a esse ano, né, classificado, né, para a segunda fase da Série Ouro, que quando tu esteve aqui no início do trabalho, era muito complicado fazer esse ano o BGF, mas por cima de todas as dificuldades, o grupo, né, e contigo lá no comando, conseguiu superar essas adversidades. A gente teve diversos problemas, né? A gente, desde a nossa contratação, que a gente apostou em alguns jogadores lá de cima, né? Levamos o revés, fomos totalmente infelizes em cima dessas contratações. As contratações nos abandonaram na semana de campeonato, então teve muitas coisas, né? Que aconteceu. Então a gente começou a moldar o grupo, começou a buscar o trabalho de grupo novamente, montou, né? Fizemos um turno onde a gente teve 5 derrotas e 3 vitórias, né? E aí sim, no retorno foi irrepreensível o nosso campeonato. Né? A gente não perdeu, foi buscar vitórias fora, né? Vitória fora que foi lá em Sobradinho que nos classificou. Agora no último sábado, somente com os meninos, praticamente aqui de Bento Gonçalves, fizemos um grande jogo, né? Então a gente está muito feliz, né? Eu sempre parabenizo meu grupo, porque é um grupo que buscou sempre, acima de qualquer coisa, a excelência no trabalho, que eu clamo muito, né? E a gente está muito feliz por participar, estar nesse octogonal final e já garantido numa Série Ouro de 2014. Então isso é muito importante para nós. Wanner, vamos passar a rodada esse final de semana. Atlântico Afusca, a CBF e a Sueva, Sananduva e Cachoeira, Futsal e BGF Lajeado jogam esse final de semana. Atlântico e Afusca, a CBF e a Sueva não tem data ainda prevista para esse jogo. E Sananduva e Cachoeira sim, final de semana, no sábado à noite. E BGF Lajeado, Lajeado atual campeão, né? O BGF tendo na vice-liderança. E o BGF esse ano não conseguiu vencer o Lajeado. Perdeu em casa, depois empatou lá. Como vem para esse confronto? Como esperar essa partida ali? São outros ares agora, né? Com certeza, Buda. A gente vem trabalhando bem tranquilo, né? Sabedor que fez um grande turno, né? Mas que isso passou. E nós profissionais estamos a todo momento buscando algo mais, né? Então essa equipe a gente não venceu. Em relação ao nosso grupo, o Ronaldo nos deixou, né? É um grupo enfraquecido, mas é um grupo que quer muito, né? Então sábado, 20 e 30, no ginásio municipal, a gente tem uma oportunidade de escrever uma nova história, né? A gente sabe que a LAF é um investimento muito superior, mas dentro de Bento Gonçalves a gente não perde desde o mês de abril, né? Se eu não me recordo, para eles pra mesmo, eles né? É a única derrota. Única derrota. Então é um momento de terminar essa semana bem, a gurizada está super bem, né? Teve alguns que tiveram uma folga merecida, somente voltaram a treinar ontem. A gente está super feliz pelo momento e vai buscar não ser batido dentro de casa. E Wanner, a Liga Sul, o BGF decidiu não participar dessa competição, o que agora segue todas as forças no estadual Série Ouro.
A gente ficou triste, né, Buda, porque a gente contava com isso, né? E a gente nunca esperava que o Atlântico de Erechim, um time da envergadura que é, né, com seus investimentos e joga a Liga Nacional, né, esteja disputando essa competição. Então, mas eles confirmaram e realmente no regulamento dizia que era o segundo colocado. A gente foi terceiro colocado, né, no ano passado. Então a gente ficou triste, mas vamos continuar trabalhando em busca de uma Liga Sul, enfim, de novos ares. Triste pelo momento, mas a gente tem que focar agora nesse campeonato da Série Ouro para novamente fazer uma grande competição. Vanner, eu sei que tu sempre está por dentro de todos os outros esportes, então vamos dar uma pausa aqui para os teus 3 anos BGF. Vamos falar primeiramente do Citadino de Futsal, inscrições encerradas nessa semana, né? Com algumas equipes já confirmadas. Então vamos conferir algumas das equipes que já confirmaram a presença. Parma, Atlético São Roque, São Bento, Progresso, Lidertec, AF, SB, Portal, Santa Helena, Reca, Tigres, BFC, Telas RS, Estrela da Serra, Netfar, Verona, Panise, Locomotiva, Ligeirinho, Samuca, Tancredo, Fantasma, Winners e DSA Móveis. Vanner, sei que tu é um grande, né, sempre acompanha o Citadino nas fases finais, sempre está lá acompanhando. Seria muito bom para Bento ter um Citadino cada vez mais forte, que isso empurra o BGF consequentemente, né? É um esporte que tem que estar sempre na vitrine, né? E para nós aqui de Bento Gonçalves é super importante esse Citadino. A gente já salienta aqui bastantes equipes, né? Então equipes tradicionais, algumas deixaram de participar, mas novamente a gente espera que seja um evento bem organizado, né? E as equipes cumpram com tudo aquilo que se propõe, né? Enfim, que seja um grande Citadino. Disputado dentro de quadra, né? Sempre, deixa o lado de fora para as torcidas, né? Brincar. Porque dali pode sair algum jogador também, porque eu também sempre acompanho, né? Até tem jogadores esse ano, que o ano passado jogaram Citadino, enfim. Espero que seja um grande Citadino, até porque Bento Gonçalves merece um grande Citadino e bem organizado. E agora eu quero chamar a atenção, como eu sempre falo lá nas nossas conversas, né? Os nomes das equipes que vão disputar o Citadino aí. Para nós que é difícil, Fantasma, Ligeirinho, são nomes de equipes assim que não tem o porquê desses nomes, né? Bota o nome de uma equipe, tem tantos nomes aí para ser copiado aí nesse mundo de futebol aí da Europa, eles botam esses nomes que dificultam o nosso trabalho, né? O que tu acha, Vanessa? Essa escolha é um pouco incomum, né? Os nomes. A gente poderia partir numa reunião, né? Com esse pessoal, com os dirigentes, enfim, com os organizadores, até para a nomenclatura, né? Atingir um nível diferenciado, claro, né? Para vocês da imprensa também. Então seria legal fazer uns nomes, enfim, algumas coisas diferenciadas. Wander, esportivo. Está indo atrás do treinador para disputar o gauchão, não vai disputar a copinha, mas para disputar o gauchão. Benhur ficou confirmado, permanece no Aimoré, e agora o esportivo está atrás de alguns nomes. Ontem, falando com o presidente, tinha mais uma reunião com o treinador, não quis revelar o nome, porque ainda há especulações, mas ele busca um perfil mesmo do treinador Vink, né? Um treinador que iniciando sua carreira com poucos anos, mas com uma experiência já que nem o Vink, e é um treinador audacioso. Isso é uma expectativa que todo time precisa, né? Um treinador desse. É difícil buscar um treinador, ainda mais nas condições do clube esportivo. É complicado para as pessoas que comandam, né? Tá escolhendo e sabe que no momento essa escolha ela tem que ser bastante minuciosa, né? Tem que acertar no profissional para que o trabalho alavanque, né? Mas eu tenho certeza que o esportivo tem pessoas qualificadas para fazer uma grande escolha e que venha para Bento Gonçalves um profissional que possa dar sequência a esse trabalho que vem fazendo nos últimos anos. Distrital de Futsal. Hoje à noite tem o primeiro jogo da semifinal, né, o único jogo, né, é a rodada única da semifinal de futsal no ginásio da Busa, com 2 jogos. São Valentim e Cruzeiro da Sertorina e também Alcântara e Barracão. Então, essa partida, se terminar empatado no tempo normal, irá para a prorrogação e assim, se permanecer um empate, vai para os pênaltis. Partida única hoje da semifinal do Distrital de Futsal. Bento Vôlei anuncia na segunda-feira os nomes dos integrantes que participarão do estadual junto com o Bento Vôlei. Na terça-feira da manhã tem a apresentação do grupo, mas já na segunda serão inscritos 12 atletas que são obrigados, a partir de segunda-feira, ter a inscrição dos 12 atletas. E ontem, conversando com o Dentinho, eles estão atrás, buscando nesse mercado jogadores aqui de Bento Gonçalves e também jogadores de fora. Mas, Vanner,
para Bento Gonçalves, tendo Bento Vôlei, tendo BGF, tendo Esportivo, tendo Farrapos, que nesse final de semana joga aqui em Bento Gonçalves com o Belo Horizonte, às 15 horas e 30 minutos, com o Lanterna Belo Horizonte, deve vencer. Mas enfim, é importante ter todas essas equipes bem, né? E ainda mais o Bento Vôlei voltando. Muito. Eu tenho conversado com o Dentinho, né? Na semana, pois a gente está muito próximo ali no ginásio municipal. A gente está acertando alguns horários, né? Que a gente seja flexível, né? Então a gente fica muito contente com a volta do Bento Vôlei. Para Bento Gonçalves, era uma coisa que estava faltando. Importante ter o rugby, o futsal, o futebol, né? O voleibol. O importante é o nome de Bento Gonçalves esteja sempre bem representado. Copa Amizade, segunda partida da semifinal, acontece amanhã novamente no campo de São Pedro, com as duas partidas. Na primeira, só Canelas e o Até Cubanos terminam empatado em 2-2. Quem vencer vai para a final, e se tiver empate, pênaltis. Já no outro confronto, Capivara e Avacalhados, 3-1 para o Capivara, mas lembrando, não tem saldo de gol. Se o Capivara perder por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Wander, sei que tu acompanha essa competição, né? Não acompanha nos jogos, mas sempre está por dentro das coisas, e é uma grande competição, veio para ficar com grandes equipes, né? Tem que dar continuidade, né? O Capivara está mostrando aí pelo segundo ano, verdade, né? Chegando, então tem uma hegemonia a ser quebrada, então o importante é que acabe com um campeão por merecimento e tudo legal dentro do campo. É outro detalhe que, como nós estamos aqui, né, e sempre falamos que o Capivara é o atual favorito, e estão falando por aí que o Capivara vai ganhar por força da TV e dos jornais. Não é isso, né? Nós apenas acreditamos que o Capivara é o favorito, como eu tenho meu favorito no Campeonato Brasileiro, no Gauchão. Acho que o Capivara pode ser o campeão mais um ano, bicampeão, mas que não interfere em nada, né, Vander? Que se decida dentro de campo, né? O que a gente acha não interfere no jogo, né? O que é realmente decidido é lá dentro, né? Se o Capivara tem a melhor equipe, né, por merecimento, deve vencer. Agora vai ter que mostrar e fazer por E as onde. outras equipes têm que usar isso e vencer dentro de campo, né? Com certeza, que nós achando não vai mudar nada. Vander, quero aqui te parabenizar, né, pelos 3 anos de BGF, né, que possa continuar aí muitos anos aqui conosco, aqui a TV Cidade, portas abertas, qualquer novidade. Estamos sempre acompanhando o BGF, indo nos treinos lá, porque sabemos da importância do futsal aqui para Bento Gonçalves, mas mais uma vez quero te parabenizar pelo teu trabalho. Obrigado, Buda. Agradeço de coração, né, a parabenização que você me faz e com certeza a gente trabalha muito em pró que o futsal sempre esteja em alta, né? Então, uma coisa que eu digo, torcida, imprensa e equipe andam juntos, senão a gente não chega em lugar algum. Então, a gente agradece, vai continuar trabalhando e contando com esse apoio irrestrito de vocês, e que a gente adora estar, principalmente contigo lá no ginásio, né, fazendo a cobertura, porque o profissional também necessita disso. Então a gente segue nessa linha, espera continuar fazendo bons trabalhos, né, cada vez mais a gente chegue nos objetivos. E que, Vander, amanhã à noite, né, 20 horas e 30 minutos, a torcida se faça presente. Outra competição, né, agora inicia a segunda fase, né, o primeiro turno da segunda fase. BGF tem esse confronto contra a LAF, vai ser um grande jogo, a atual campeã e a vice-campeã, então eu não tenho dúvida da qualidade do jogo, mas a torcida possa se fazer presente, né, Vander? Com certeza, a gente espera que seja diferente, né, que não espere somente o jogo de Carlos Barbosa, de Erechim. Aí é fácil pro ginásio, né? Aí lota, aí é lota. A gente precisa nesses jogos, também são jogos de qualidade, né, que a torcida vai, dê um crédito, porque essa equipe vem mostrando essa credibilidade, ela vem sendo atingida com os resultados, né, então a gente espera que o público vá para o ginásio. Vander, mais uma vez aqui quero te parabenizar e te agradecer pela tua presença, e mais uma vez, a TV Cidade está de portas abertas para ti, para o BGF, enfim. Sabemos que é um esporte aqui que representa Bento Gonçalves, então queremos desejar aqui sucesso nessa segunda fase, no primeiro turno, né? Mas que possamos ir bem longe nesse futsal de estadual Série Ouro. E com o apoio de vocês, incondicional também, é super importante, então a gente agradece, vai seguir nessa linha junto. Um abraço a todos. E quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. E ainda quem quiser ver vídeos e notícias diárias do nosso programa, é só acessar o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira, repercutindo esse final de semana, que quem sabe com uma vitória já na primeira partida da segunda fase do BGF, sim, já iniciando, arrebentando as outras equipes. Então, bom final de semana a todos e até segunda.